Olá, amigos e amigas do nosso canal Fé Sem Política, sejam todos bem-vindos, em especial você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal. Meu nome é Alan Rogério Gomes, sou católico. Nós vamos fazer um review aqui dessa maravilha da Bíblia do Peregrino, uma das melhores traduções, aí, uma das melhores Bíblias com comentários, com notas de rodapé que a gente vai encontrar aí no mercado. Tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho, né? Dá um like aí se você gostar do vídeo e faça parte aí dessa nossa família. A paz de Cristo esteja no nosso coração. Amém. Vamos lá? Então, é a Bíblia do Peregrino. Essa Bíblia eu adquiri em 2004. É uma maravilha de Bíblia, né? Olha lá. Então, essa versão aqui que eu comprei, ela é capa flexível, ó. Não é aquela capa dura, tá? Essa ilustração aqui é do autor Cláudio Pastro, Jesus Eu Sou com os Apóstolos, edição 2002, dessa Bíblia, né? Ela é de 2002. Na contracapa, nós temos aqui o mapa de Jerusalém do Antigo Testamento, e um resumo da vida acadêmica do autor. Ele sozinho, né? Ele traduziu, lógico que ele teve alguma ajuda, né? Mas a maioria do trabalho foi feito por esse padre, né? Padre Alonso Schockel. É um espanhol muito entendido de Bíblia, né? Um dos maiores exegetas ou biblistas do século XX. Ele faleceu em 1998, né? Então, aqui ele escreveu mais de 50 obras, né? Entre elas a monumental obra dos Profetas, 2 grandes volumes enormes, né? A obra dos Salmos, 2 volumes também muito grande, mais ou menos como essa Bíblia aqui, né? Esses livros que ele escreveu, os comentários, né? E também o monumental dicionário bíblico hebraico-português, que era a especialidade dele, né, no hebraico, na poesia hebraica. Um dos maiores conhecedores do hebraico bíblico. Em muitos pontos ele ainda não foi superado, tá, gente, esse exegeta, sobretudo na questão do Antigo Testamento hebraico. Então, aqui é uma opinião pessoal minha, né, é uma melhor tradução. Essa seria uma das melhores traduções atualizadas que você pode encontrar, né? Às vezes a gente fala aí, ouve falar na Bíblia atualizada, que não sei o que precisa atualizar. Essa aqui é uma das melhores traduções, se não for a melhor, né? Que você pode encontrar. Ela é fluida, fica com o essencial, sem firulas, como as outras, né? Atualizadas, sem acréscimo de palavras que truncam o texto, né? Um texto limpo, claro, muito fácil, o texto em si, as notas depois a gente vai ver, né? Ela tem muitas notas, né? E na minha opinião, é a melhor leitura cristã que é feita do Antigo Testamento, né? Se você pegar uma Bíblia e falar, bom, eu quero fazer uma leitura cristã do Antigo Testamento, então escolha essa Bíblia do Peregrino, que é a melhor, tá bom? E o melhor comentário do Novo Testamento, né, com base no Antigo. Se é a melhor leitura do Antigo Testamento, a leitura cristã do Antigo Testamento, também é o melhor comentário do Novo Testamento com base no Antigo, beleza? Sem dúvida nenhuma. Então é um tesouro, gente, essa Bíblia aqui é um tesouro em notas, em comentários, em fé também, em espiritualidade do padre, que era um homem de muita fé e muita espiritualidade, além de ser inteligentíssimo, tá bom? Então, depois dessa apresentação dele, nós temos aqui, essa Bíblia traz a constituição dogmática sobre a revelação divina, né, chamada de Dei Verbum, Verbo de Deus, do Concílio Ecumênico Vaticano II, né, que foi o 21º Concílio Ecumênico da história da Igreja. Então, esta Constituição é dogmática, né? O que quer dizer isso? Ela é normativa para todos os cristãos, né?
Ela é lá do ano 65, de 1965, mas ainda está vigente, né? Fala o que é a revelação, quais são as fontes da revelação, que é a escritura, a tradição e o magistério, qual a relação entre esse tripé, né? Escritura, tradição e magistério. Então, todos que leiam ou estudam a Bíblia, né? Principalmente nós católicos, ou a tradição da igreja, né? Quem estuda a tradição da igreja também tem que conhecer a Dei Verbum, tá bom, gente? Lógico que, assim como a Dei Verbum, conhecer todos os documentos do Concílio Vaticano II. Então, aqui começa a Dei Verbum, lá no final da Bíblia, ela para, que ela corta lá, tem uma setinha, lá no final da Bíblia que vai terminar o decreto, tá bom? Aqui tem uma capa, tem aqui um imprimatur, tudo aqui, mais uma dedicatória, né? Esse desenho é da editora Paulus, tá, gente? Mas você acha também em outras lojas aí. Tem o prefácio à edição brasileira, tá bom? É bom ler, tá, gente? Tudo é bom ler, tá? As abreviaturas, para saber como que se abreviam os livros nesta Bíblia, né? As citações feitas, né? Como são feitas as citações. Eu já disse na introdução da TEB que é importante ler essas coisas, tá bom? Eu falei também que é bom ler os prefácios, né? As introduções, as notas de edição, os prólogos, né? De cada Bíblia, para conhecer melhor o autor, né? A proposta, o projeto, o viés, a finalidade de cada Bíblia, né? Cada Bíblia tem um viés, né, gente? Então aqui o Padre Alonso, né, instruções para o uso ele coloca aqui. Então o Padre Alonso traz uma verdadeira aula de como estudar a Bíblia, né? Esta ou qualquer outra Bíblia, né? Aqui instruções para o uso, né? Ele fala aqui, olha só, eu vou até ler aqui que é muito interessante. Ele fala assim que para a gente estudar a Bíblia, você tem que primeiro ler toda a perícope, né? O que é perícope? É a passagem em questão. Por exemplo, você pega lá a história, o sacrifício de Isaac, é uma passagem, né? Você pega toda a perícope do sacrifício de Isaac e você lê ela inteira, sem estudar as notas, nada. Você lê só o texto bíblico. Depois, você lê e estuda a explicação global da perícope na nota de rodapé. Então, essa Bíblia traz o texto bíblico, a explicação global da passagem, e depois ele fala assim, ó, você releia, depois que você lê o comentário global, você leia novamente a perícope à luz da explicação global. Um quarto momento, aliás, você lê a perícope sem o comentário, depois você lê o comentário global da perícope, em terceiro você relê a perícope, após ler o comentário global. Um quarto passo é ler o rodapé, as notas referentes aos versículos específicos. Aí ele traz, é uma das únicas Bíblias que faz isso, comenta cada versículo, né? Ok? E daí você vai ter, olha lá, ó, ler de novo, né? Como um quinto passo, ler de novo, devagar, toda a perícope. Nesse momento, o leitor terá a impressão de que essa passagem é nova, mais luminosa e mais rica. Então, esse é um método de estudo muito interessante que dá para você aplicar em outras Bíblias também, mas principalmente nessa que tem esses comentários globais da passagem e depois o comentário de cada versículo, tá? Aqui ele coloca, ó, qual que é a intenção dele? Minha intenção ao publicar esta Bíblia é oferecer um comentário completo e homogêneo de toda a Bíblia, uma obra de uso múltiplo, texto para aulas de exegese, manual de estudo pessoal, guia para a meditação e a pregação. Então, ela é uma Bíblia muito completa, tá, gente? Para o estudo pessoal, para a pregação, para a meditação, sobretudo dos Salmos, que a gente vai ver depois, tá bom? Depois tem o prólogo, e aí começa o Antigo Testamento. O Antigo Testamento não tem uma introdução geral, como algumas Bíblias trazem, né? Mas vai direto para a introdução geral ao Pentateuco.
que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá bom? Então, cada livro terá a sua introdução própria, né? E essas introduções aqui gerais dos livros são relativamente curtas, tá? Porque ela tem muitas notas de rodapé no texto, tá bom, gente? Não tem tanto aqui, não será grande as introduções, mas terá muita nota de rodapé, comentando as perícopes, as passagens, como eu expliquei. Essa é uma tradução idiomática que comenta o texto à luz da própria Bíblia, né? Ele comenta a Bíblia à luz da própria Bíblia. Então não foge, faz um comentário interno, né? Não foge em outros aspectos, outros estudos, né? Mas faz um comentário dentro da própria Bíblia, tá? O padre tem um conhecimento muito grande, como eu falei, dos gêneros literários da Bíblia e do hebraico. Por outro lado, seus comentários não são prolixos, tá, gente? Mas levam-nos a pensar, a meditar. Os comentários dos Salmos, por exemplo, são os melhores comentários que eu já vi, tá bom? Então, é bem denso aqui o comentário. Às vezes, se a gente não entender, tem que ler mais de uma vez, tá? E aí vai. Aqui uma coisa interessante é que traz muitos mapas no meio da Bíblia, de acordo com o que estamos lendo. Por exemplo, estamos lendo sobre Babel, as nações. Aí traz este mapa do Antigo Oriente, olha lá, que tem a ver com a passagem. Estamos lendo a libertação dos hebreus, por exemplo. Então tem o mapa do Egito, da Península do Sinai, etc. Então, no meio da Bíblia inteira tem esses mapas dentro do contexto que a gente está lendo. Cada livro vai ter sua introdução. E aí nós chegamos aqui, introdução aos livros históricos, né? Josué e Juízes, tem uma introdução conjunta aqui. Quais são os livros históricos, né? Josué, que coloca essa Bíblia, tá? Se a gente for ver a Tebe, por exemplo, eu recomendo que você veja o vídeo lá que eu falei sobre a Tebe, é diferente, tá bom? Essa Bíblia aqui, quais são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Somente escritos e editados pelo redator chamado deuteronomista, né? Quem que é o redator deuteronomista? Que escreveu a obra histórico-deuteronomista, ou escola deuteronomista, escreveu ou editou, né, finalmente esses livros lá já provavelmente no século III ou II antes de Cristo, tá? Terminou de editar esses livros. Então podemos explicar isso em outro vídeo também, né? Então vai lá, cada livro histórico terá a sua introdução. A gente chega aqui, vamos falar um pouquinho de Esther, né? Esther tem 2 textos, como eu falei lá no vídeo sobre a Tebe, né? Tem o texto hebraico e os acréscimos em grego. Então, diferente da Tebe, a Tebe traz 2 textos, um hebraico e um grego separado. Essa Bíblia traz o texto grego no meio do texto hebraico, tá? Então, o texto grego vai estar em itálico, ó. Você pode ver que a letrinha é mais deitadinha, ó. É itálico. Por exemplo, aqui no começo do livro, ó, é tudo tradução do grego. Depois aqui já começa o hebraico, tá bom? Com a letrinha normal, ok? Vamos lá, então. 1ª e 2ª Macabeus, né? Abrangem, os livros de Macabeus são livros importantes, tá bom, gente? Para nós católicos e para a tradição bíblica grega, das 70 principalmente, né? Os Macabeus atingem um período mais ou menos de 50 anos, de 175 a.C. até 124 a.C., né? Então, de Esdras, do livro de Esdras, né, que é considerado histórico nessa Bíblia aqui, até começar os livros de Macabeus, no texto hebraico existe um silêncio histórico, né? Somente tem algumas alusões assim em livros de ficção, né? Por exemplo, o livro de Daniel e Esther. Mas aí quebra o silêncio aqui no ano 175
trazem alguns relatos aqui, o livro de 1ª e 2ª Macabeus, ok? Então, esses 2 livros contêm histórias lindíssimas de fidelidade a Deus, história de martírio, né? A mãe e os 7 filhos, aquele ancião mártir, né? E de fé na ressurreição, né? Muito forte isso, a fé já na ressurreição. E na vida futura, lógico, né? Na vida eterna. Então, quem nunca leu esses livros, vale muito a pena ler, tá bom? Depois nós chegamos aqui na literatura sapiencial, os livros de sabedoria, né? São considerados históricos pelos cristãos, embora alguns deles sejam ficção, né? Como dissemos, ficção, lógico, com base histórica, né? Então, aqueles livros históricos que eu estava falando, né? Aqui nós começamos os livros da sabedoria de Israel, né? Que são Jó, Provérbios, Eclesiásticos, Siracida, o Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Salmos e Cântico dos Cânticos, né? Aqui o Padre Alonso faz uma introdução destes livros, uma introdução geral, curta, ó, bem pequenininha. Depois cada livro terá a sua introdução, né? Esses livros da literatura sapiencial têm muitos comentários e notas explicativas, né? Muito esclarecedoras. Vamos ver primeiro, olha aqui, gente. Aqui tem a introdução a Jó, olha aqui quanto comentário, né, global ou específico de cada versículo tem Jó, por exemplo. Ok? Chegamos aqui aos Salmos, né? Aqui temos uma introdução geral dos Salmos, né? Nessa Bíblia, talvez, como eu falei, a melhor tradução dos Salmos, porque era a especialidade do Padre Alonso, né? Ele era especialista, doutorado em poesia e em língua hebraica, tá? E o mais interessante aqui nos Salmos, vou pegar qualquer Salmo aqui. Todo Salmo tem uma transposição cristã. No final do comentário de cada Salmo, aqui na nota de rodapé, tem uma transposição cristã, que não é somente passagens paralelas, né? Mas é uma aplicação na vida cristã de cada Salmo, né? Então, é o melhor comentário, com certeza. Eu já vi diversas Bíblias já de estudo, com comentário, inclusive Bíblias evangélicas, né, protestantes, e nenhuma se compara a essa com a transposição cristã e nos comentários dos Salmos, tá bom? Então, depois cada livro sapiencial terá sua introdução própria, né? E aqui nós chegamos ao livro de sabedoria, que é um livro deuterocanônico importantíssimo, né? Olha aqui o que ele fala, ó, no comecinho. Este é o último livro do Antigo Testamento, é o que foi escrito por último, né? E seu mais importante tratado de teologia política, né? Fala muito do rei, como bem governar. Se preferirmos, é um tratado sobre a justiça no governo, né? Com argumentação teológica, e assim vai, né? E depois de sabedoria tem o Eclesiástico, né? Ou o livro de Ben Siraque, né? Essa Bíblia aqui, o que ela traz de diferente? Ela traduz o Eclesiástico diferente das outras Bíblias que trazem a tradução do texto grego. Essa Bíblia aqui traz a tradução do Eclesiástico do texto hebraico, né? Esse texto hebraico ficou perdido desde a Igreja Antiga e mais recentemente, no fim do século XIX e depois durante o século XX, foram sendo encontrados várias partes, né? Então tem boa parte, né? Mais de 2/3 do texto hebraico foi encontrado, né? Foi reencontrado. Então ele traduz mais do texto hebraico e mescla, né? E as partes que faltam ele traduz do texto grego ou das versões. O livro do Eclesiástico, tá? Depois nós chegamos aos profetas, né? Cada profeta vai ter a sua introdução. Quais são os profetas? A gente já sabe, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Carta de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá bom? Então terminou aqui Malaquias, começa o Novo Testamento, que nós falamos, né, na apresentação da TEB, a quantidade de livros do Novo Testamento não é diferente hoje nas Bíblias católicas, protestantes ou ortodoxas, né? O que é diferente são as opções de tradução, lógico, este ou aquele manuscrito, este ou aquele texto feito pela crítica textual,
e etc, né? O que pode ser assunto para um outro vídeo aí. Bom, tem um mapa aqui já no começo aqui do Novo Testamento, a Palestina no tempo de Jesus. E assim como o Antigo Testamento, vai ter alguns mapas aqui no meio dos livros do Novo Testamento, tá? Depois, cada evangelho, livro e carta, né, terá a sua introdução geral, tá bom, gente? Somente aqui que há alguma exceção aqui. Por exemplo, a primeira e segunda cartas aos Tessalonicenses, elas têm uma introdução junta. E a primeira e segunda Timóteo, mais a carta a Tito, né, essas 3 cartas terão também uma introdução única, tá bom? Nessa Bíblia aqui. E depois, terminadas essas cartas, né, de Paulo, nós chegamos à carta aos Hebreus, né, que existe uma dúvida aí desde a igreja antiga de quem é o autor, né? Seria Paulo, seria Barnabé, seria Apolo, né? Seria o secretário de Paulo? Ninguém sabe, né? Por isso que eu fiz questão de deixar a introdução, ele explica isso aqui. Fiz questão de não dizer que é de Paulo, né? Porque existe essa dúvida ainda. Conforme afirma Tertuliano no século III, pode ser até de Barnabé, né? Que foi companheiro de Paulo nas missões. Então, nós não sabemos. Está aqui a carta aos Hebreus, que é muito bem comentada. Ó, beleza. Aí nós chegamos aqui nas cartas católicas, né? Que nesta Bíblia não possui uma introdução geral. Tem Bíblia que traz uma introdução geral a todas as cartas católicas, tá? Mas essa somente traz as introduções de cada livro, tá? Com exceção da segunda e terceira João, tá, gente? A segunda e terceira cartas de João possuem uma introdução única, tá? Aí cavou Judas lá, todas as cartas católicas, quais são? Tiago, 1ª e 2ª Pedro, primeira, segunda e terceira João e carta de Judas, tá bom? Aqui, ó, carta de Judas. E aí chega o último livro, que é o Apocalipse, né? Cuja introdução, comentários e notas são muito ricos e esclarecedores, né? Contextualizando, né? Ele contextualiza o texto na história da igreja primitiva e dentro da tradição bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, às vezes, a gente vê aí comentaristas, estudiosos, né? Supostos profetas, né? Desvinculando o livro do Apocalipse do resto da Bíblia, como se o livro do Apocalipse bastasse, né? Seria assim autônomo dentro da Bíblia, e é uma mentira, né? Então, o Padre Alonso faz isso de forma magistral, ele contextualiza nas notas, nas notas paralelas, né? Nas passagens paralelas, nos comentários, ele faz essa contextualização do texto dentro da história da igreja primitiva, né? Por que usa certos símbolos e o que isso tem a ver com a época em que foi escrito o Apocalipse, e dentro da tradição, não só profética e apocalíptica, mas também dentro da tradição litúrgica dos 2 testamentos, né? Dentro da tradição simbólica e etc. Então, ele acaba por desmitificar, né? De certa forma, desmascara também muitas das interpretações, como eu disse, fundamentalistas, literais e até malucas, né, que surgiram ao longo da história, né, baseados no Apocalipse. Muita gente falou, desculpa o termo aí, mas falou muita besteira, né? Então é preciso é preciso que a gente leia de acordo com a tradição bíblica e com a tradição da igreja, o Apocalipse, tá? Ele não é um livro solto e autônomo, mas ele faz parte da tradição da Sagrada Escritura, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? Terminado o Apocalipse, tem essa cronologia bíblica, né? Que vai de cerca de 3.000 antes de Cristo até ali o imperador Trajano, no ano 100, né? Quando mais ou menos aconteceu a morte do último apóstolo, né? No ano 100 depois de Cristo, tá bom? E essa maravilha aqui, gente, esse vocabulário de notas temáticas, ele não é um simples
índice de notas, ele é um resumo de cada termo. Por exemplo, você pega aqui água, olha o tanto que fala sobre água. A água no Antigo Testamento, desde o Gênesis até o Apocalipse, o sentido simbólico da água, o que quer dizer água, o batismo e tal. Não tem igual, tá, gente? Já procurei em outras Bíblias, católicas ou não tem um vocabulário como esse aqui. Por quê? Não é por causa de quantidade de palavras ou de citações, mas pela atualidade, pela contextualização que só até agora o Padre Alonso conseguiu fazer, que eu vi, tá bom, gente? Que eu conheço. Então tem aqui bastante termos, é lógico que não é um vocabulário bíblico completo, é lógico, se você quiser um completo, você tem que comprar, né, separado, mas ele é muito bom demais, esse vocabulário. Ele é bem imbuído do sentido da Sagrada Escritura. Depois tem o índice dos livros, né, a página de cada livro, e por fim aqui termina a Carta Dei Verbum, a Constituição Dogmática Dei Verbum, que a gente falou lá no começo, ela vai terminar aqui no final dessa Bíblia. Tem aqui um mapa, né, para encerrar, Jerusalém do Novo Testamento. E é isso, gente. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha gostado. Vale muito a pena essa Bíblia, tá? Quem não tem, ela não é muito cara, porque ela se encerrou, né? O padre morreu, ela não é mais atualizada, assim. Tem as novas edições porque ainda vende bastante, né? Mas ela não vai ter, assim, vamos falar, uma nova versão, é provável que não tenha, né? A não ser que alguém pegue aí, vamos dizer, o espírito aí do Padre Alonso Choque, o espírito no sentido, assim, a mesma intenção, o mesmo objetivo dele, continue a obra dele, né? Continuando essa Bíblia aqui. Mas é uma maravilha, tá, gente? Quem puder, faz um esforcinho aí, adquire essa Bíblia que você vai ter um grande manual de estudo aí, de meditação, de pregação, conteúdo para pregação. É muito boa essa Bíblia, até para os não católicos, daí os irmãos evangélicos também vão gostar muito, que eu já vi, inclusive, pessoas que não são católicos aí falando dessa Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe todos nós. Amém.